Olá, tudo bem? Aqui é o Márcio Tucunduva, eu sou responsável, fundador aí do site E-Commerce na Prática. E aí nesse vídeo eu quero mostrar um pouquinho aí para você sobre a planilha financeira, que é um tema aí bastante, muitas vezes difícil de entender, né? A maioria dos empreendedores tem uma certa dificuldade quanto a isso, né? Então a gente vai ver aí uma planilha que eu desenvolvi com base nas minhas consultorias em cases reais aí, que a ideia é justamente montar um modelinho que seja o mais fácil de entender possível. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui a planilha financeira. Então essa planilha aqui está disponível no meu site lá para download. Então se você não fez o download, você pode baixar lá gratuitamente. Vamos colocar aqui o endereço para você saber: www.ecommerce-pratica.com.br, tá? Então, só cuidado aí, porque esse nome é bem comum. Então, tem livro com esse nome, tem curso com esse nome, tem outros sites com esse nome. Então, você vai achar essa planilha lá no e-commerce-pratica.com.br, beleza? Então, começando aqui com a nossa planilha, a primeira parte aqui nela é com relação ao catálogo de produtos, que é onde você vai calcular a tua margem bruta, né? Então aqui nesse exemplo eu estou colocando um geral aqui, preço de venda 100, custo do produto 50, está dando uma margem de 100%, né? Se você tiver outras categorias, você pode fazer, misturar aqui, né? Por exemplo, vou dizer que eu tenho uma categoria que eu venda lá R$ 50 e tem uma margem um pouquinho maior, são produtos mais baratos lá, trabalha com margem de 20. E essa categoria corresponde aí a 20% das vendas e o restante 80%. Então ele vai calcular aqui a tua média com base nesses dados aqui, tá? Então você pode trabalhar dessa forma ou jogar só um valor geral lá, que é o que normalmente acaba ocorrendo. Na segunda aba aqui, nós temos já a parte dos custos variáveis, que são os custos que incidem diretamente no teu faturamento. Então, por exemplo, pagamentos, né? Então, se você trabalha com intermediador de pagamento, você vai pagar, por exemplo, 3 vezes sem juros, você vai pagar 10, 11% aí de taxa. Trabalha com gateway, você já e não antecipa, né? Essa taxa pode cair para 3, 4, 5%. Então, tem a percentual de vendas de marketplace, que é importante pôr. Então, quantas vendas, quanto que vem teu faturamento de marketplace, o valor que você paga lá, né? Impostos, que vai ser em cima de 100% do teu faturamento, né? Frete, esse aqui na verdade é frete grátis, quanto que você assume de frete grátis, não dá para fazer uma continha aí, né? Para ver qual que é esse percentual na tua loja. Embalagem, você pode pôr aqui, então depende de como você trabalha aí, né? A tua embalagem que vai dentro do produto. Às vezes plataforma, se você trabalha com uma plataforma que cobra em cima de um percentual em cima de faturamento, tem algumas que cobram dessa forma, então você pode jogar aqui também. Então você vai jogar os custos variáveis e quanto que esse custo incide sobre o faturamento, se ele está presente em todo o faturamento ou se é só numa parte do faturamento, ok? Então aqui ele vai te dar o valor total lá, a média de custos variáveis. Nesse exemplo aqui está dando 25%, ok? Seguindo aqui na nossa planilha financeira, o próximo bloco aqui que nós temos é o terceiro aqui de margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É o que sobra para pagar custo fixo e o teu lucro. Então vamos lá, se você está com uma média aí de valor de venda de R$ 83, o custo do produto em torno de 38, né, 46%, e custos variáveis 25%, se a gente diminuir o valor de venda, menos custo do produto, menos custos variáveis, sobrou aí R$ 24, que nos dá aí uma margem de contribuição de 29%. Né? Então, quanto maior for essa margem aqui, mais o teu percentual de lucro líquido também tende a ser maior. Então, essa que é a ideia da margem de contribuição. Isso que também você pode usar depois para fazer uma tua precificação dos produtos em cima da margem de contribuição, ver quanto cada produto contribui para o pagamento de custos, né? Então você tem, esse aqui é um indicador, né, bem interessante aí que você vai usar bastante na tua loja. No quarto bloco nós temos os custos fixos.
Então ele está dividido por 3 anos, que a planilha ela é feita para os 3 primeiros anos, uma simulação para os 3 primeiros anos da empresa. Então você pode discriminar os seus custos fixos ano a ano, né? Então, por exemplo, nesse exemplo, que é uma coisa que é natural de ocorrer, né? Você começar lá com o valor de uma plataforma e ao longo dos anos, conforme vai tendo mais visita, mais volume, vai aumentando, né? Ou você pode até numa dessas trocar de plataforma e sair de uma plataforma básica para uma mais avançada, então vai mudar valor, né? A própria agência de marketing que você tem, você pode ter uma parceria mais forte com ela mais para frente. Enfim, tem itens aqui que você pode trabalhar ano a ano, né? E então todos os custos fixos, né? Agência, plataforma, contabilidade, você pode listar todos eles aqui. Vai ter o marketing também, você vai ver que o marketing ele está com uma fórmula que você não consegue alterar. Por que o marketing está separado? Porque o marketing ele está aqui embaixo junto com o fluxo de caixa. Então você tem o fluxo de caixa para 3 anos, tá? Então o teu marketing está vindo junto aqui, ó. Por que ele está separado? Para a gente poder trabalhar o efeito da sazonalidade. Então, por exemplo, se o teu negócio depende muito de sazonalidade, então é natural que lá no Dia das Mães, em maio, por exemplo, Dia dos Namorados, em junho, você aumente o teu orçamento de marketing, né? Lá no novembro, dezembro, você também aumenta o teu orçamento de marketing por causa de Black Friday, por causa do Natal, né? Coisa que em meses que não tem uma sazonalidade, você pode diminuir esse investimento. Então, isso é natural que ocorra. Então, por isso que o investimento de marketing está aqui embaixo, para a gente poder analisar esse efeito da sazonalidade, né? Se o teu negócio for sazonal. Então, aqui, ó, nesses custos fixos, ele está me dando uma média desse ano aqui, ó, inteiro, tá? Média mensal aqui, né? Esses valores aqui são mensais, tá? Então aqui ó, a gente está tendo aí um custo fixo de quase R$ 5.000 por mês no primeiro ano. Aqui aumentou um pouquinho no segundo ano e lá no terceiro ano já está indo para 5.500. Então você pode simular dessa forma aqui, ok? Aqui a gente já vai começar na parte de análise, né? Que aí todos esses dados que a gente viu nos blocos anteriores, alterando esses itens, ele vai alterar automaticamente aqui embaixo. E você vai conseguir ter o resultado aqui efetivo de quanto que a tua loja está faturando e quanto que está sobrando, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos o que você pode configurar aqui, condições de recebimento. Então, por exemplo, aqui você pode ver quanto que é o percentual que você trabalha, que você recebe de pagamentos à vista e pagamentos parcelados. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, eu estou pagando um intermediário, estou pagando 10% em 3 vezes sem juros. Então, estou recebendo tudo sempre à vista, antecipando. Se você trabalha com gateway, então vamos dizer que você tem uma taxa de 4% e você não antecipe. Então, vamos dizer que você tem ali 30% que você recebe à vista e 70% parcelado. E você está recebendo em 3 vezes no cartão. Então, ele vai simular aqui no fluxo de caixa o teu recebimento em 3 vezes. Pode reparar aqui, ó, que ou esse recebido, né? Você faturou 2.000, você não recebeu 2.000, porque você está recebendo ele faturado, né? Então ele vai simular isso aqui no fluxo de caixa. E você pode alterar aqui também para 6 vezes sem juros, né? Então ele vai mudar aqui também e vai calcular isso, vai ter impacto direto no teu capital de giro. Então você pode trabalhar com essas situações aqui. Você pode simular também a tua compra de estoque. Então, se você compra à vista, se você compra faturado, normalmente em 3 vezes, né? 28, 42, 56 dias, né? Depende aí do nicho, condição do teu fornecedor. Então, com esses dois dados, a gente consegue simular no fluxo de caixa o ciclo de caixa. O que é o ciclo de caixa? O momento que você pagou pela mercadoria até o tempo que você recebeu da venda, o tempo que você demorou para vender e o tempo que você demorou para receber essa venda aqui. Então, esse é o ciclo de caixa. Quanto maior for essa diferença, mais capital de giro você vai precisar, né? Então, por isso que muitas vezes no início vale a pena você antecipar, pagar um pouquinho mais caro aí, porque você não está olhando para lucro, né? Você está olhando para capital de giro. E aí você, antecipando esses valores, reduz
o período desse ciclo de caixa. Então você precisa de menor capital de giro. Aqui também você consegue fazer uma projeção de cenários. Vamos dizer que nessas situações eu fiz um bom trabalho de marketing sem aumentar meu custo e consegui vender 30% a mais com o mesmo custo. Então se eu mudar aqui para o cenário otimista, ele vai alterar aqui nas análises e vai alterar, ó, já mudou aqui, ó. Então ele vai alterar tudo aqui para o otimista, nos 3 anos, né? Vamos dizer que você quer simular uma situação pessimista, com uma receita menor e um custo maior ao mesmo tempo. Então você coloca lá no pessimista, ele vai alterar aqui também. Então é sempre bom você trabalhar com esses 3 cenários, né? O projetado, um otimista e um pessimista, para você ter uma noção bem bacana aí de quanto você precisa investir na tua empresa, ok? Seguindo aí com a nossa planilha, o próximo bloco é o bloco da análise financeira. Então aqui ele vai me dar o que eu vou ter de investimento de capital de giro. O que é o capital de giro? É o que você tem que bancar mês a mês aqui, ó, até a loja virar, até ela chegar no ponto de equilíbrio. Então aqui ele vai calcular todos esses vermelhinhos, né, negativos, e vai me dar aqui o quanto que eu estou precisando de capital de giro. O payback, né, que é o tempo para começar a ter lucro. Nessa análise aqui está para 3 anos só, então se for maior de 3 anos, que nem está dando nesse exemplo aqui, ele não vai calcular tudo. Então vamos voltar aqui só para termos de análise, de exemplo, né? Vamos colocar aqui que a gente está trabalhando com uma situação projetada aí, né? E com recebimento antecipado, tá? Então lá, tá me dando que eu preciso de 73 mil de capital de giro e isso aí tá com o ponto de equilíbrio, né? Ou até a empresa começar a se pagar sozinha, né? Vai demorar 24 meses, então 2 anos. E o ponto de equilíbrio, o quanto que eu tenho que faturar para que isso ocorra, para que ela se pague sozinha, é de praticamente 14 mil reais, tá? Aqui eu consigo alterar também. Se eu quero saber quanto, se eu quiser ter um lucro de 15%, lucro líquido, quanto que eu preciso faturar? Vai me dar aqui, ó, preciso faturar 20 mil reais, vai sobrar 3 mil reais. Se quiser 20%, né? Também altera. Então isso aqui você pode alterar 10%. Só tem que lembrar, né, que o teu limite é a margem de contribuição, sobra só 29%, né? Para você pagar custo fixo e teu lucro. Então você não pode jogar, por exemplo, 30% de lucro líquido, sendo que só tem 29 aqui para você trabalhar, né? Então se tem 29, você pode colocar aí 10 no máximo, acho que 15% aí para ficar numa situação mais realista, né? De fluxo de caixa, né? De quanto que você precisa faturar. Esse ponto de equilíbrio ele é mais para referência, ele está sendo calculado com uma média desses valores fixos mês a mês, né? Se você olhar aqui no fluxo de caixa, você vai ver que ele vai dar uma diferençazinha aqui, né? Por exemplo, aqui está dando 13.700, você vai ver que tem meses aqui, ó, vamos ver aqui algum exemplo aqui, ó, que deu 17, ele está praticamente 0 a 0, né? Deu 12. Ele pode dar aqui uma diferença, né? Provavelmente que vai ser mais de 13 mil. Por quê? Porque aqui tem esse impacto da sazonalidade, né? Então eu estou aumentando os custos lá no nesse mês específico. Aqui ele está calculando como se fosse tudo igual. Então é mais para referência. Vamos colocar aqui um exemplo. Vamos dizer que eu coloque lá, receba 70% parcelado, né? Reduzo aqui minha taxa e recebo parcelado, né? Em 3 vezes sem juros. Olha, está dando 13.100. Se você ver aqui, ó, 9 mil, por exemplo, ele já está dando no ponto de equilíbrio. Aqui já está dando mesmo 9 mil, está dando negativo. Então por que isso ocorre? Porque aqui, ó, essas sazonalidades aqui estão diferentes. O meu prazo de recebimento também está diferente. Estou recebendo 3 vezes sem juros. Então esse aqui é o fluxo de caixa real, né? Então se você quiser aferir exatamente quanto que é esse ponto, você pode olhar direto aqui nessas simulações, tá? Então essa que é a ideia dessa análise aqui com base nesses dados do fluxo de caixa, nessas simulações aqui nos dados anteriores, ok? Então você vai ver que se você mudar aqui para 6 vezes sem juros, ó, capital de juro muda, né? Muda muito pouco o ponto de equilíbrio, payback muda muito pouco, né?
Se você jogar numa situação lá otimista, você vai ver, ó, o capital de giro cai, né? A payback também, ponto de equilíbrio, muda pouco. Uma pessimista, ó, aqui já muda um pouquinho mais, mas teu capital de giro sobe um monte. Então é importante você fazer essas simulações aqui, porque isso aqui é aquele velho ditado que muita gente fala, não, o que quebra uma empresa é o caixa, não é a lucratividade. É isso aqui que eles estão falando, né? Se você tem lá, eu estou trabalhando 3 vezes sem juros, mas meu concorrente resolveu oferecer 6 vezes sem juros, né? Vou oferecer também, olha lá, dobrou praticamente o capital de giro, né? E se você não sabe disso, você vai começar a operar dessa forma, vai chegar uma hora, acabou o dinheiro, você não sabe por quê, né? Onde que foi? E aí quebra, e aí não vai para frente, né? Então muitas vezes tem que tomar um cuidado com essa questão de ver o que os concorrentes estão fazendo, porque às vezes eles não fazem essa conta, ou tem uma estrutura de custo diferente que você não vai saber. Então é importante você simular e ter essa noção aqui de quanto que você vai precisar de capital de giro, ok? Antes da gente conversar aí sobre esse último bloco aqui do investimento inicial, vamos voltar só um pouquinho aqui no fluxo de caixa, que você deve estar se perguntando, pô, Márcio, mas de onde que vem esses valores de faturamento aqui em marketing? Você chutou isso, jogou um número qualquer, aí como é que é isso? Não, isso aqui vem do teu plano de marketing, tá? Lá no plano de marketing, que é o primeiro passo que você faz do teu planejamento, você vai definir os canais que você vai trabalhar, você vai saber quanto que custa para investir no Google, é, vai estimar, você vai trabalhar com marketplace, vai trabalhar com assessoria de imprensa, quanto que vai ser aí o impacto das vendas pagas, né, oriundas de canais pagos, vendas orgânicas, o trabalho que você faz no blog e tudo mais, né? Então você vai fazer essa estima, vai definir o seu orçamento de marketing, vai fazer essa projeção de faturamento lá no teu plano de marketing. Então você faz lá, pega de lá, joga aqui e faz essa simulação dos 3 anos. Ah, mas não ficou legal, quero que o ponto de equilíbrio ocorra no segundo ano já. O que eu preciso fazer? Você vai lá no teu plano de marketing, planeja novamente, não, preciso faturar aqui, preciso investir o dobro do que eu estou investindo também, né? O capital de giro também vai ser o dobro. Então vamos mudar isso aqui, muda lá, altera aqui também, você vai ver quanto que vai dar, como que vai ficar essa simulação, né? Então isso aqui você vê lá no teu plano de marketing, isso é um assunto para um outro vídeo que eu devo lançar em breve, falando sobre isso, tá? Então esses valores saem de lá. Então para finalizar aí nossa planilha, tem o último bloco aqui que é o investimento inicial. Então tem um cálculo aqui do estoque, então você tem esse custo de produto que você já viu lá em cima. Vou trabalhar com 300 SKUs, né, modelos e produtos diferentes. Tem uma média, quantidade média de 3, vai me dar aí 35 mil de investimento em estoque inicial, né? Importante que esse estoque que você tenha feito esteja alinhado com o teu plano de marketing, né? Porque se você fizer muito estoque, investir pouco em marketing no início, vai ficar com o estoque parado, né? Então tem que ter essa coerência aqui. Tem que ter uma coerência também com o número mínimo de SKUs de variedade que você tem no teu catálogo. Às vezes as pessoas lançam com 50, 80 SKUs e não vendem porque tem pouca variedade, né? O concorrente tem, a maioria dos concorrentes tem uma variedade maior. Então é bom ficar atento nisso. Aí tem os outros custos que você pode ter aí. Logo, layout personalizado no site, laptop, domínio, abertura de empresa, consultoria, enfim, você vai listar todos aqui. Nesse exemplo está dando 47 mil. Então aqui, ó, tem um investimento nessa empresa, se a gente somar os dois, capital de giro e o investimento inicial, está dando aí quase 100 mil reais de investimento, né? 47 mil agora e 42 mil ao longo de 28 meses, né? Então esse é o valor total, tá? Então a planilha financeira é isso daí. Qualquer dúvida que você tenha, você pode entrar em contato comigo, marcio.e-commerce-pratica.com.br, tá? Acompanhe os nossos canais aí, Facebook, o site, o e-mail aí, deixa seu e-mail para receber as novidades, porque essa planilha aqui eu estou atualizando ela praticamente todos os anos, né? Então estou melhorando ela. Ainda tem muitas coisas para implementar, né? Fazer uma projeção para
para mais de 3 anos, aí, 5 anos. Tem alguns indicadores que servem mais para investidores também, que são interessantes, que eu quero pôr mais para frente, não sei quando ainda, né? Por exemplo, TIR, é, o payback já tem ali, mas tem alguns outros indicadores que a gente pode, VPL, né, por exemplo, colocar aqui. Então acompanhe aí nossos canais. Qualquer dúvida que você tenha, pode entrar em contato comigo aí, que eu vou ficar, ter o maior prazer em te responder, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.